sendo bem objetivo, queria agradecer a atenção e a você, Damasceno, pelo convite. Você me ligou na semana passada, me falando sobre o projeto de lei de 0521, né, dos incentivos fiscais para o comércio, me dizendo que o processo estava lá e que o deputado Alex tinha pedido vistas ao processo. E que a gente precisa aprovar o quanto antes isso aí por conta dos incentivos nele colocados pelo comércio. Nós já fomos lá, a Cláudia Brilhante está aqui comigo, já conversamos com alguns deputados, falamos com o Alex hoje de manhã, inclusive ela falou e ele ficou de me ligar ainda hoje para conversar comigo. Ele, na realidade, não pediu vistas, mas a gente já está fazendo um trabalho, porque há na comissão uma preocupação de que esse projeto poderia enfraquecer a indústria, mas nós estamos mostrando que não, muito pelo contrário. Esse projeto ele visa única e exclusivamente garantir também ao comércio um tratamento que já é dado diferenciado para a indústria. Então, a minha expectativa é conversar com o Alex ainda hoje, de hoje para amanhã. Nós já estamos conversando com outras pessoas da comissão e eu acredito que por toda essa semana a gente consiga aprovação na comissão desse projeto. E aí vamos sentar forças e na hora que a gente estiver com ele mais à frente, nós vamos aí contar com a posição e a ajuda de vocês, porque nós vamos precisar também mobilizar alguns outros deputados. É óbvio que eu vou juntar com os meus amigos presidentes de federação de outros estados para precisar de alguma coisa, mas eu quero já de hoje me colocar à disposição de vocês para acompanhar não só esse, mas todas as questões que dizem respeito ao atacado. O Chico, você, o César sabe muito bem com relação qual é a minha posição de dar. Eu acho que o setor do atacado é um setor que deveria ser realmente incentivado para ser um grande setor de fomento do comércio. A única coisa que eu coloco é que nós temos que cada vez mais restringir a venda para CPF e o setor de atacado ficar com venda direta do CNPJ, porque ele realmente é o grande indutor do desenvolvimento das ações do comércio. Com relação à reforma tributária, nós já teve uma reunião já com o Pacheco, que vai ter hoje, já estamos pegando os dados, mas não tem nada tão, diria, plausível para se discutir com relação a isso. Eu tenho um acesso direto, tanto ao secretário Carlos da Costa, do Ministério da Economia, e com o Jorge Lima, que é o secretário especial do Ministério, que trata com relação ao custo do Brasil e à competitividade dos segmentos. E me coloco já à disposição, ao lado de vocês todos e do César aqui, para levar todas as reivindicações do segmento ao Ministério da Economia e defender essas questões do segmento. Esse projeto de lei eu vou já também tratar com o Jorge e pedir o apoio do Ministério da Economia para aprovação e ajuda na aprovação desse projeto de lei. E com relação à reforma tributária, nós vamos ter que acompanhar e vamos esperar ver o que realmente está sendo discutido, porque existem 2 ou 3 versões, mas ainda não tem uma clareza junto a essa questão. Mas como o meu objetivo hoje era mais estar retornando aqui à casa, dizendo que sou um soldado do segmento e quero aqui estar buscando somar esforços com vocês para que a gente possa avançar, manter o comércio aberto, ampliar a abertura do comércio, ampliar a liberdade e as ações que a gente tem feito. Estou à disposição para trocar ideias e discutir com qualquer um com relação a esses temas, mas, a princípio, pelo curto espaço de tempo, Damasceno, que nós conversamos para hoje, eu corri para buscar algumas alternativas rápidas e poder, através dessa reunião hoje, nós sentarmos e nos organizarmos para continuarmos em frente nessa batalha, que não é só mais de vocês, é minha também. Eu queria aqui deixar sempre isso bem claro. Passa a ser uma tarefa e um compromisso meu com vocês de aprovar esse PL junto com vocês. Muito bem, Gastão. Eu agradeço a gentileza e a velocidade com que o amigo nos atendeu. No momento que eu fiz a ligação, já me deu retorno e já se prontificou. Nós estamos aqui, o Idalberto é o presidente do sindicato
do Estado do Espírito Santo, a terra do relator, que é o deputado da Vitória, que nós também tivemos algum contato. O presidente da mesa de nosso fórum hoje seria o presidente da ABAD, mas o Juliano, como vice-presidente. Eu vou passar a palavra a ele para que ele dê uma certa coordenação. Antes, porém, eu queria, o Gastão, só lhe colocar a par do pouco que já foi feito, ou do muito que já foi feito pelo segmento em relação a esse projeto. A ideia do projeto surgiu neste fórum, e a redação inicial foi feita por nosso intermédio, aprovada por 25 entidades do setor atacadista das 27. São 27 e 25 aprovaram, 2 ficaram. Não aprovaram nem desaprovaram, porque tem incentivo diferente, que é o caso do Amazonas e do Pará. As demais assinaram o documento, que foi, então, encaminhado para a ABAD, e a ABAD encaminhou para o Efraim, o deputado Efraim, que assinou embaixo o nosso projeto. Então, o que nós tomamos conhecimento hoje, lá da comissão, foi que o deputado Júlio César, presidente da Comissão de Finanças e Tributação, ele mesmo protocolou um pedido de audiência pública para discutir essa matéria. Mas se você estiver aí, Divaldo, pode tirar. Incentivado que foi pelo governador do estado do Piauí, e está para ser marcada essa audiência. Eu vou passar a palavra ao Juliano, que substitui o Leonardo Severini na direção dos trabalhos, presidindo esta mesa. Este fórum, como eu disse, é formado pelas entidades do setor atacadista espalhado pelo Brasil todo e tem como finalidade discutir principalmente todos os assuntos inerentes ou de interesse do setor comércio no Brasil. Antecipando meus agradecimentos pela sua disponibilidade, Gastão, eu passo a palavra ao Juliano. Boa tarde a todos, boa tarde a senhor Luiz Gastão, presidente da FEComércio e vice-presidente da CNC, em nome do Dr. Leonardo Severini, que é o presidente da ABAD, que não pôde estar presente porque está em trânsito nesse exato momento. Eu, como vice-presidente da ABAD e também participante aqui da FEComércio Sergipe, como diretor de comércio, atacadista e varejista, lhe saúdo e lhe agradeço a sua presença, bem como de todos os nossos colegas do Brasil todo. Já foi muito bem colocado pelo professor Damasceno a importância do PLP 05, que tenta evitar essa desigualdade, ou esse desequilíbrio que pode acontecer a partir de 2022, onde, na falta de uma reforma tributária, conviverão no mercado, abastecendo o mercado, 2 setores, um com incentivos fiscais até 2032 e o comércio encerrando os incentivos fiscais até 2022. Todos sabemos que lá na aprovação da lei complementar, isso foi uma coisa negociada, mas foi negociada dentro do espectro que se esperava ter uma reforma tributária aprovada naquele período, o que não aconteceu e que muito provavelmente não vai acontecer. Então, da nossa parte, representando a ABAD, que congrega 27 afiliadas em todo o Brasil, nós gostaríamos, doutor Gastão, de contar com o seu apoio para que, junto com os seus pares das FEComércios de cada estado, nós pudéssemos centrar forças nesse projeto PLP 05, que protege o comércio do Brasil. A ABAD é o elo de ligação entre a indústria e o pequeno e médio varejo. São quase 1 milhão de pontos de vendas que serão muito duramente afetados com a perda do benefício dos ICMS estaduais pelo setor de comércio, porque esse pequeno varejo ele não tem acesso a comprar direto na indústria. Esse desequilíbrio vai provocar uma concentração muito grande nas grandes redes internacionais que são atendidas diretamente pela indústria. Então, nós, a ABAD, com o apoio de todas as afiliadas do Brasil, conclamamos que a gente possa fazer essa união de forças com as federações de comércio de cada estado, com vistas a proteger o setor
e, principalmente, garantir a sobrevivência e o equilíbrio de condição entre o pequeno e médio varejo com as grandes redes, que hoje é uma realidade no mercado. Mas, assim, para conhecimento do senhor, 53% de tudo que é comercializado no varejo brasileiro é através do atacado distribuidor. Então, 53% dessa mercadoria será encarecida. Estima-se entre 10% a 15%. Isso vai encarecer o consumidor, aquele que se abastece no pequeno e médio varejo de vizinhança. Por isso que eu parabenizo ao professor Damasceno, ao Sandoval, que lideram esse fórum, que é um local onde nós podemos discutir os assuntos livremente, e aqui nesse fórum foi que nasceu as primeiras tratativas do PLP 05, que depois foi entendida como um assunto de importância nacional e a ABAD, através do deputado Efraim, encabeçou. Agora nós temos esse desafio da audiência pública que foi solicitada pelo Estado do Piauí, né? E então seria um momento de nós estarmos juntos, requerendo a nossa participação nessa audiência pública, e as federações do comércio dos estados, liderados pelo senhor, poderão ter um papel muito forte, muito preponderante, que a gente consiga ter esse equilíbrio, porque o setor não está pedindo nada, não é incentivo novo, não gera perda de arrecadação, porque tudo isso já é o que já existe hoje. O que nós estamos pedindo é simplesmente uma equiparação de prazo com a indústria. Então, meus agradecimentos pelo sua presença no nosso fórum, que está agradecendo muito, e com certeza nós vamos à luta e vamos vencer. Juliano, eu acho que você foi perfeito, e nós todos somos perfeitos. Eu entendo bem e conheço bem o sistema de comércio atacadista, varejista e toda essa interligação que você colocou. O que eu pediria, o Damasceno depois pode me passar, a gente está aqui do lado, aqui em Fortaleza, pode me passar a cópia do ofício que ele fez, que iniciou o projeto de lei, a ação do projeto de lei, e esse fórum de vocês é semanal, não é isso? Isso. E eu vou tentar que na próxima reunião do fórum de vocês, ou o secretário Carlos da Costa, ou mesmo o secretário Jorge Lima participem do fórum junto conosco, para que o Ministério da Economia passe a aprovar o PL e defender o PL dentro do setor. Porque o Congresso, hoje, é muito importante que o Ministério da Economia ele se posicione com relação a isso, mostrando que ele não é contrário a esse projeto, já que já existe o da indústria também, e que vai ter uma transição na reforma tributária. Havendo essa sinalização do governo, e o governo vindo junto com o projeto, a gente aprova esse projeto em 2 tempos. Eu não vejo dificuldades com relação a isso. E mesmo como vai ter audiência pública, se nós já conseguirmos o apoio do Ministério da Economia para, na audiência pública, o governo já se manifestar favorável, eu acho que a gente traz uma pavimentação com todos os outros deputados para acelerar o processo de votação, que eu acho que é isso que nós temos que ganhar. É uma urgência para que nós tenhamos o que tem nos faltado nos últimos tempos, que é a previsibilidade do que nós vamos fazer com o nosso negócio. Nós não podemos ter um negócio hoje e que está numa imprevisibilidade do que vai acontecer a partir de janeiro. Se vai vir outra pandemia, se vem outra cepa, se abre, se fecha, ou seja lá o que for. E até dentro dessas ações que o próprio presidente e o governo têm colocado, o setor atacadista tem que figurar, e já deve estar figurando, como setor essencial da economia, porque o setor atacadista é quem faz, como eu coloquei, o fomento e essa relação com a indústria, e em muitos setores a controla, inclusive, o estoque do pequeno varejo, do pequeno varejista. E para uma retomada mais rápida da economia e uma modernização da economia, eu não tenho dúvida que o setor atacadista é fundamental nesse papel e nesse momento. A palavra está facultada. Cadê a voz? Bom,
O Gastão, a proposição é excelente. Eu já fico aguardando a comunicação do seu setor de apoio para que nós possamos, na verdade, com os nomes, já podemos fazer esse trabalho de convite para a participação da representação do Ministério. É importante, nós sabemos o seguinte, para ficar também bem visualizado, os incentivos fiscais que nós estamos falando, não se trata somente de incentivo fiscal, porque são diversos nomes dados, mas são diferimentos, e não há a perda de arrecadação, porque há sempre uma contrapartida, né? Um desenvolvimento de uma certa região, o aumento do número de carteiras assinadas, aumento da arrecadação, sempre tem uma contrapartida que o Estado exige de cada empresário que assina aquele termo. E, além de que, a aprovação do PLP, transformado em lei, ele vai ter um caráter temporário, já que a reforma tributária, se criar o IBS, e no prazo da previsão a previsão é de 6 anos, 2 anos primeiro para os tributos federais e 4 anos para os tributos municipal e estadual, nesse interregno, obviamente que o ICMS acaba, e nós estamos tratando somente de ICMS, razão porque é uma questão temporária de estabilidade do setor de comércio do período de transição da reforma tributária. Então, é sempre essa bandeira que nós levantamos. Não traz prejuízo, não traz perda de arrecadação, porque tudo já está consolidado através da equalização levada a efeito em 2017, com a Lei Complementar número 160, que é a lei que traz esse tratamento em cima desses benefícios. O Hidalberto já trabalhou bastante junto ao relator, e o relato e o voto do relator é favorável à aprovação. O Marques, lá no Piauí, já conversou com o presidente da comissão, que também é favorável. Então, nós precisamos só quebrar essas arestas que ainda existem para que possamos levar avante. Eu encaminho a documentação que você está mencionando, todo o dossiê eu vou encaminhar para a sua secretaria para você ter em mão o que for surgindo. E qualquer coisa que precisar também, nós estaremos sempre à disposição para os esclarecimentos. Quer falar, Hidalberto? Sim. Boa tarde a todos, boa tarde, Luiz Gastão. Prazer em te conhecer aí. Estou trazendo um abraço do nosso amigo comum, Zelino. Sou vice-presidente dele lá na FEComércio. A gente tem uma amizade. Grande amigo, Zelino, viu? Eu sei disso. Uhum. Então, eu falei agora há pouco, alguns minutos atrás, com o deputado da Vitória, que é o relator do projeto de lei, e também falei com o secretário de Fazenda também. De certa forma, eles não sabiam desse protocolo. Então, foi, de uma certa forma, pego meio de surpresa. Amanhã o da Vitória vai estar com o Júlio César, amanhã cedo. Então, ele vai entender pessoalmente um pouco o que aconteceu e qual é esse propósito, né, dessa audiência pública. Pode ser algo que possa nos ajudar, ele até me relatou alguma coisa a respeito, ou não, né? Pode haver um movimento grande contra. Eu acho que o importante nesse momento seria nós mobilizarmos, e aí, Luiz, você teria um papel importante de consultar todas as federações estaduais que pudesse estar alinhada no projeto, fazendo pressão nas suas bases. Inclusive, nós temos um caso, por exemplo, de Goiás, que se manifestou desfavorável. É um estado, inclusive, que tem muitos incentivos, né? Temos essa situação aí do Piauí, que o governador lá é petista e induziu, talvez, essa audiência para criar alguma dificuldade. Aí próprio no Ceará, a secretária de Fazenda, outro dia, numa live conosco, não se posicionou tão favorável. Ela achou o prazo longo, fez alguns comentários nesse sentido. Então, essas mobilizações que nós temos que fazer de forma organizada para que a gente possa vencer as dificuldades que vão vir pela frente, não tem a menor dúvida disso, né? Então, a gente tem que estar bem
bem unido aí, bem alinhado com os assuntos, as pautas, para ver aonde vai se trabalhar, né? Então, por exemplo, se você puder consultar todos os presidentes de federações para ver o posicionamento, vamos dizer, caso de Goiás, se ele vai lá no estado e trabalha, a Secretaria de Fazenda de lá, ou até o próprio governador, enfim, essa mobilização que nós temos que fazer. Adalberto, deixa eu tentar colocar uma coisa aqui para você. Infelizmente, quando a gente vai para as secretarias de Fazenda dos estados, eu acredito que algumas vão se posicionar contra isso. Tá? Por quê? Porque hoje o pessoal de Secretaria de Fazenda, o pessoal aqui conhece bem como é que é aqui no Ceará, o pessoal quer arrecadar até o que não dá mais, até a tampa do tacho para se colocar. Mas, como vocês já colocaram, vocês sabem disso melhor do que eu, esse incentivo já existe. E aprovar a lei vai permitir que ele perdure por mais um período. Não vai ser obrigado ao Estado manter ou não manter. O que acontece é que na hora que a gente conseguir aprovar essa lei, os estados que já têm esse incentivo vão querer manter esse incentivo para que você não perca a venda dentro do seu estado. Então, eu acho que os presidentes de federações estaduais, sem problema nenhum. Eu tenho acesso e falo com todos. Mas os secretários da Fazenda, se a gente for ouvir eles vão ser contra. Por isso eu estou querendo trazer o Ministério da Economia. Porque como o Ministério da Economia está querendo conduzir a questão do custo Brasil, e isso vai aumentar o custo Brasil, isso vai aumentar o custo do atacado e do varejo, e isso vai te trazer um desequilíbrio dentro da cadeia produtiva, é mais fácil a gente conseguir o apoio do Ministério do que dos estados. Principalmente alguns estados petistas que tem por aí no meio do mundo. O Ceará é um deles. Então, eu não me preocuparia agora tanto. Essa questão da audiência pública, eu concordo com você. Pode ser que ela tenha sido pedida pelo governador do Piauí para tentar apoio dos outros governadores para tentarem vir a trabalhar contra o projeto. Tá certo? Então, o que nós temos que fazer é nos contrapor a esse movimento deles. Como é que nós vamos nos contrapor a isso? O vídeo lá da MUA, que é o irmão do Kleber lá. Trazendo os deputados para o nosso lado e trazendo o governo federal para o nosso lado. Mas eu estou à disposição de jogar como vocês quiserem aí e acompanhar isso aí. Eu acho que não é das lutas que nós vamos ter pela frente. Eu não acredito que essa seja mais difícil, não. Eu queria parabenizar vocês pela organização. E o que eu preciso é justamente esses números que vocês têm. Quantos vocês representam pontos de venda no Brasil? Qual é o percentual de vendas que isso representa? O que isso afeta no custo geral no Brasil? Para negociar direto com o Ministério da Economia, buscando o apoio do Ministério da Economia a esse projeto. Eu entendo que o apoio do Ministério da Fazenda é importante, mas se não tivermos os estados aliados, principalmente a maioria, a gente pode sofrer um revés muito grande aí de aprovar, porque o Ministério da Economia vai participar em determinado momento do projeto, da discussão, né? E se, por exemplo, não passa agora nessa primeira, nós já temos todo o trabalho descontinuado, né? Então, são etapas a etapas. Essa etapa agora, nós precisamos demais dos deputados, precisamos demais entender essas audiências públicas aí e verificarmos quais os estados que estão com a oposição, porque a gente pode pedir os próprios governadores, por exemplo, para poder falar quem é favorável, convencer quem não é. Aqui no nosso caso, por exemplo, posso pedir ao governador para ligar, por exemplo, para o PT em tal lugar, o PSA, que é sempre aliado com o PT, enfim, a gente tem que fazer essa mobilização aí, primeiro de entender, amanhã nós vamos entender, quando o relator estiver lá com o presidente, o que aconteceu, se tem, vamos dizer assim, se é um movimento do bem ou do mal, vai? Alberto, deixa eu só trazer um esclarecimento. Eu já estive hoje com um deputado que conversou com o Júlio César, que explicou para ele a razão do pedido. Então, o que foi? O governador
conversou pessoalmente com o deputado Júlio César, governador do Piauí, conversou pessoalmente com o deputado Júlio César e pediu para ele fazer esta audiência e convocar 3. Quem foram? Convocar um representante do Concefaz, representante que é o subsecretário da Fazenda do Estado de Minas Gerais, e ele próprio, o Wellington Dias. Esses 3 para poder discutir a viabilidade desse projeto e mostrar a repercussão. O deputado... Eu queria que alguém que está com o microfone ligado... Vou ligar. Voltando. E ele, então, para atender o pedido do governador, fez isso aí, mas que iria trabalhar para a aprovação. A doutora Fernanda, é bom que se esclareça, ela se opôs somente ao prazo de 15 anos. Ela disse que negociaria que fosse um prazo mais curto. Como a previsão é de 6 a 7 anos, ela já não pôs mais objeção. E ela é a representante de todos os estados do Nordeste da Concefaz. Ela é a procuradora da Concefaz de todos os estados do Nordeste, os 9 estados. Então, nós já temos esse caminho um pouco mais trilhado. Ela veio, se comprometeu neste fórum, nesse sentido. Eu conversei com ela aí separado, e ela não toparia os 15 anos, e nem tem razão de nós estarmos pedindo os 15 anos. Agora, gastando só mais como um argumento, nós temos o seguinte, nós já temos um paradigma dessa lei complementar número 160. Primeiro ponto, a lei complementar número 160, ela foi aprovada praticamente à revelia da Secretaria de Fazenda, mas foi aprovada. Na época, quem muito discutiu essa matéria foi o então governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele participou de diversas reuniões nessas discussões para poder haver a aprovação dessa lei. A primeira coisa que eles quebraram com essa lei foi o monopólio, ou seja, a unanimidade no CONFAZ. Então, para tratar desta matéria, o CONFAZ ele é feito por maioria dos estados, por maioria da região. Não é unanimidade. Aí foi aprovado dessa forma. Vinha um dispositivo na lei em relação aos tributos federais, por isso a importância do Ministério da Fazenda. E o presidente da República vetou o dispositivo que tirava fora a tributação da União. Ele vetou, e o Congresso Nacional derrubou o veto. Então, a lei ficou aprovada conforme o Congresso Nacional aprovou. Então, se nós trazermos, conforme o doutor Gastão está propondo, para o nosso lado, o Ministério da Fazenda é um grande pulo de qualidade. E vamos quebrando as arestas devagarinho, devagarinho. Então, eu acho que tudo que vier para o nosso lado só vai somar. Muito importante essa linha. E eu sei perfeitamente que, politicamente, o Gastão sabe perfeitamente onde as andorinhas dormem. Como caminhar para que nós possamos atingir os nossos objetivos. E qual é o nosso objetivo? Manter o sistema comércio funcionando plenamente, trazendo estabilidade, principalmente nesse momento de transição da reforma tributária. Em resumo. Pode falar, Gastão. Adalberto. Não, está perfeito, Marcelo. Não tem nenhum ponto a acrescentar, não. O que eu preciso é que você me mande amanhã esses outros dados que a gente conversou agora, e eu já vou entrar em contato para tentar fazer o convite e a gente já vê esse espaço aí para frente. Eu acho que uma coisa não tira a outra. A gente pode continuar acompanhando os estados e os outros lados e ver dos deputados que vão estar na comissão para a gente aprovar isso. E juntar esforços, nós vamos ganhar essa guerra aí. Tá? Mas está perfeito, vamos para frente. Ô, Gastão, veja bem, aqui, Pernambuco, a gente tem um secretário da Fazenda que é extremamente contra. Né? É como está aí no Ceará, que arrecadar tudo que puder, ele arrecada. Né? Hoje, inclusive, as fiscalizações de fronteira, né, que se questiona, ele não está sendo nem fiscalizado diretamente pelos fiscais. Eles mandam para o pessoal de fronteira, já vem a multa para você pagar, mesmo você tendo certo. Aí você já tem que entrar na justiça para discutir. Então, a situação é crítica. Porém, aqui nós temos aí, já fizemos até uma palestra
uma reunião e estão bem alinhados com o presidente Bernardo, da FEComércio. Tá? Então, há um trabalho junto com ele que também você pode aí reforçar, e ele está sempre bem alinhado com a gente aqui em Pernambuco, com a ASPA, e para poder a gente fazer o trabalho aí junto aos deputados locais que a gente está fazendo aqui, ok? Estamos à disposição. Ok. Sandoval, alguma colocação? Marcelo, Pois não, Alberto. no seu caso aí, a doutora Fernanda, ela se comprometeu a trabalhar a favor, ela não pode fazer a intervenção nos outros estados do Nordeste, principalmente lá do Piauí, com o secretário da Fazenda, que pudesse aí pegar esses sentimentos, se essa oposição e essa liderança que o governador tem aí do Piauí em relação aos outros estados, esse trabalho não podemos envolver os outros governadores para abordar ele também, porque senão ele fica trabalhando sem uma pressão em cima dele, né? Eu acho que deveríamos mobilizar os governadores dos outros estados para ligarem para ele, para sabermos exatamente o encaminhamento que vai ser dado, porque senão fica muita revelia, né? Se a gente não fizer um trabalho de abordagem a ele próprio, né? Aí, Dalberto, é o seguinte, eu acho que os bastidores é que funcionam. O governador do estado do Piauí se arvorou ou foi nomeado coordenador Nordeste, né, chefiando todos os governadores, principalmente no que diz respeito à reforma tributária. E tem o de Pernambuco, que funciona como uma espécie de relator. Mas, quando foi para o Concefaz, e o Concefaz não é Confaz, é bom que nós saibamos, o Concefaz é uma reunião de secretário da Fazenda, mas não com a finalidade de decisória como é o Confaz. Eles estudam a matéria para poder levar, digamos, os assuntos que diz respeito, principalmente ao ICMS, eles estudam lá. E a doutora Fernanda já se comprometeu conosco de fazer de possibilitar uma exposição para os secretários de Fazenda do pessoal que compõe este fórum. Estou aguardando só que ela marque a data para que nós possamos estar juntos nesse debate, que será neste formato aqui. Então, estou só aguardando com ela nesse sentido. Agora, houve uma certa urgência em virtude dessa retirada de pauta, como disse o Gastão no início, não houve um pedido de vista. Por conseguinte, o projeto pode voltar à tramitação a qualquer momento, dependendo só do presidente da comissão, porque o Alexis, ele não pediu vista do processo, ele pediu para tirar o processo de pauta, um pouco diferente de pedir vista. E pedir vista só voltaria se ele trouxesse de volta. Mas você viu que ele, naquela colocação dele, pediu números e se colocou um pouco contrariado. Mas só que ele está no passado, ele está na época da guerra fiscal, está na época que a mercadoria transitava de forma virtual, em que ia lá na base só o documento fiscal para voltar com um incentivo fiscal bem maior, sair da mercadoria da porta da fábrica e voltando para a mesma porta com um preço menor do que o que saiu, em virtude da troca de incentivos fiscais. Isso já está equalizado com a Lei Complementar número 160. Então, ele é que precisa estar atualizado, porque o livro que ele está lendo está um pouco defasado. Ele está pegando aquele livro que era da época da guerra fiscal. Não existe mais esse parâmetro. E, como eu estava dizendo, Gastão, no início desse preâmbulo agora, é que já temos um paradigma. O terceiro setor conseguiu, através da Lei Complementar número 170, alterar a 160 e saiu de 1 ano para 15 anos de fruição. Então, o terceiro setor, que estava só com 1 ano de direito à fruição, você terminaria logo em 2018, conseguiu ainda em 2018 modificar a lei e levar para 2032 a fruição. Então, isso está se vindo também como um parâmetro. Não é querer diminuir o terceiro setor, mas o terceiro setor não é mais importante do que o setor comércio. Então, nós já tem essa premissa já estabelecida e que passou, sem muita discussão, passou rapidamente aprovado. É documento também que eu vou encaminhar no acervo que vou lhe encaminhar, tá ok? Eu estou recebendo aqui a informação do assessor da Vitória que
a solicitação de audiência pública está marcada para quarta-feira a votação. Se ela for votado que vai haver, ela, então, acho que suspende aí a aprovação e aí aguarda-se a audiência. É isso mesmo. Mas amanhã a gente vai saber. E também na quarta-feira, aí, na própria votação, aí, porque é uma votação, né? Tem que passar para votação, não é... se vai ter ou não a audiência pública, é só isso. Tem que passar para uma votação se é aprovada a audiência ou não. Perfeito. Né? Pode ser que não seja. Né? Tá? Juliano, o pessoal que eu falei, Dalberto, já foi no sentido de votar contra a aprovação. Juliano, você podia fazer esse trabalho aí no Nordeste, todos os estados, para apontar os estados que a gente deveria trabalhar. Nosso governador, todos os estados têm muita força junto. É isso. Então eu queria posicionar vocês que o secretário nosso de Fazenda foi substituído a semana passada. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E entrou um novo lá, já tive uma reunião com ele. Não falamos nada sobre isso, falamos sobre só um encontro de apresentações e tal, de conhecimento. Mas eu já deixei algum recado com o assessor dele lá que está assessorando ele, já mandei até algumas coisas, algum material para ele. Ele ficou de dar uma resposta essa semana ainda, como seria a posição do secretário de Fazenda do Estado do Rio. O governador, em uma reunião com nós, em um momento, num evento, até da questão da lei que foi aprovada do 9025, aqui no Estado do Rio, ele se posicionou a favor de fazer a prorrogação, de estar a favor da prorrogação dos incentivos nos estados. Então, assim, eu acho que agora a gente tem que pegar e colher esses dados mais. O secretário que entrou, a gente tem mais acesso a ele e a gente vai dar continuidade a esse trabalho que vocês também estão fazendo tudo aí nos outros estados. Para a gente vai facilitar mais porque esse secretário que entrou é mais flexível, é uma pessoa que já nos conhece, ficou fácil para a gente ter uma articulação melhor com ele. O outro que estava aí era mais redio, aquele cara mais que não queria, às vezes, muita conversa com a gente e tal, mas nós já superamos esse momento e agora fica mais fácil para nós aqui contribuir melhor nesse processo da PLP 05. E estamos também trabalhando com o deputado Cristino Auro. A gente vai até fazer uma live agora, quarta-feira, junto com o Juliano, e vamos tratar desse assunto junto com ele e junto com o Alessandro aí também, da Abade. E para eles nos auxiliar a dizer qual é a posição, como que ele está vendo. Eu tenho conversado com ele, conversei com ele na sexta-feira, devo de ligar para ele amanhã ainda para conversar, para ver como é que ele entende que está se posicionando, um pedido da Abade, através de Juliano, aí, para ver como é que a gente entende como é que está sendo o processo lá. Então, assim, eu acho assim, que está todos nós envolvidos, a ADERJ aqui está envolvida de cabeça, com a Cristina, com todo o corpo nosso jurídico, que possa trabalhar envolvido nesse processo, né, jurídico, o corpo jurídico, mas que é uma batalha. E Damasceno falou uma coisa aí que é muito importante: vamos quebrando a aresta, né? Cada momento dando um passozinho, cada momento um passinho, subir de degrau em degrau. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir vencer. A FEComércio, estou vendo que vocês estão falando aí bastante de FEComércio e tal. Nós temos aqui o nosso presidente, que é muito parceiro nosso aqui também. Então, a gente vai envolvendo. Agora, a gente vai olhando o cenário, como é que vai ficando, a gente vai envolvendo os personagens que precisam ser envolvidos no processo. Mas nós, como empresário, né, a gente... Quarta-feira também, presidente, só lembrando o senhor, vamos ter a live aí com o Juliano e o deputado federal, Cristino Auro, né? Eu falei. Assim, eu acho que nós temos uma luta muito grande, né, nas nossas empresas, no nosso negócio,
E, assim, a gente, quando entende que o processo é um processo que beneficia o todo, e Juliano falou uma coisa muito clara aí, que o pequeno, que hoje está sofrendo, e o médio, ele vai sofrer mais se essa lei não for aprovada. Ele vai ficar com menos espaço até de margem para trabalhar, e acabam os grandes engolindo tudo, e aí fica uma coisa muito desproporcional, e até repassa o preço para o varejo também, a competitividade fica mais solta, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito forte em cima disso, eu acho que isso é uma pegada muito boa, e eu acho que só assim nós vamos começar a ter um resultado mais positivo. Tudo bem, Jailson. Alguma colocação mais, Gastão? Não, Damasceno, eu acho que só uma informação, a Federação da Bahia está promovendo uma reunião lá hoje de apoio e mobilização de apoio a esse projeto de lei, aprovação desse projeto de lei. Eu vou começar a atuar mais próximo também com relação a isso aos outros presidentes de federação, e aí vou ficar te monitorando e monitorando vocês disso aí. Mas só agradecer aí, contar comigo, e vamos em frente, que eu acho que agora a gente tem que juntar esses dados aí e aguardar os próximos passos aí. Muito bem. Muito obrigado, Gastão, por tudo. Juliano, passa a palavra a você para o encerramento. Eu agradeço. Só um minutinho que o César Roma pediu a palavra, o Juliano. César. Eu queria só falar uma coisa que é muito interessante. A parceria que a equipe da doutora Fernanda tem tido com o grupo de atacadistas do Ceará. E tem portas abertas, todos os projetos, nossos objetivos estão sendo atendidos. O Milton pode reforçar isso, o próprio Zé do Egito, que está também participando. A gente tem tido um acesso muito bom à Secretaria de Fazenda do Estado. Então, todos os caminhos são muito abertos e muito favorecidos para um contato melhor e um bom resultado. Lembrando, César, que inclusive nós temos o Conselho de Relacionamento com o Contribuinte, o CONDECON, que ela foi presidente nos 2 primeiros anos, e no momento eu sou o presidente representando a FACIC, eu sou o presidente do Conselho, que é um órgão paritário, metade do contribuinte, metade da Secretaria da Fazenda. E é um canal realmente aberto de comunicação entre o contribuinte e o fisco do Estado do Ceará. Juliano. No encerramento, reforçar os meus agradecimentos à presença de todos, parabenizar o nosso professor Damasceno por essa interlocução junto com a Federação do Comércio do Ceará, através do seu Luiz Gastão. Como já foi dito, esse é um momento de união, e a presença das FEComércios de cada estado, como já foi promovida a reunião com a FEComércio de Pernambuco, por o nosso companheiro Torres, e agora à tarde eu participei junto com o Antônio Cabral, que é do Sindicato Atacadista da Bahia. Inclusive, estamos dando um encaminhamento através do deputado Afonso Florense, que é da Bahia e que faz parte da comissão, para que a ABAD, o sindicato e a própria confederação ou federação possa ser ouvida nessa audiência. Essa audiência não pode ouvir simplesmente o lado do fisco. Se é uma audiência pública, ela precisa ouvir todas as partes envolvidas nesse processo. Então, o nosso presidente Toninho, presidente do Sindicato Atacadista da Bahia, fez esse encaminhamento com o deputado Afonso Florense, que estava presente na reunião, e nós esperamos que esse nosso pleito possa vir a ser aprovado na reunião da comissão, para que se tenha um ambiente de diálogo. E reforçar com Dr. Luiz Gastão a importância do envolvimento das federações de comércio. Na maioria dos estados, o setor atacadista ele tem uma presença muito forte nas federações de comércio de cada estado, ou com assento de diretoria, ou com a participação muito efetiva, para que a gente possa realmente juntarmos forças para que esse PLP 05 possa vir a ser aprovado o quanto antes. Então, minhas palavras são de agradecimento ao esforço de todos e
parabenizar o professor Damasceno por mais uma brilhante condução dessa reunião de trabalho que tanto tem sido produtiva todas as segundas-feiras para unir o Brasil todo em causas que são comuns e benéficas a todos. Então, minhas palavras são de agradecimento e de parabéns. Obrigado, então, obrigado a todos. Sandoval, tem alguma mensagem? Acho que seria prudente a gente levar em conta o que o doutor Luiz Gastão falou. Nós não estamos excluindo nosso contato com o secretário de Fazenda, mas o que ele comentou com relação ao Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, estar mais presente, eu acho que é muito importante. Ele, inclusive, se dispôs a trazer 2 pessoas, ele falou os nomes, eu não marquei, para a nossa próxima reunião na semana que vem. Nós não estamos excluindo uma coisa, nós temos mais uma força, mais uma corda, mais um cipó para a gente segurar e puxar. Então, acho que é bastante prudente e bem-vinda essa ideia. Eu gostei bastante e realço só que todas as vezes que a gente coloca autoridades para poder saber do nosso problema, eles passam para o nosso lado. Então, quanto mais a gente lidar com isso, melhor para nós. Então, é o que tem acontecido até agora. No mais, eu agradeço a todos vocês aí pela organização, por tudo e sucesso. Eu estou aqui à disposição. Damasceno, ainda é possível uma palavrinha? Abra a tela para ver. É o Chico Barreto? Isso. Pode falar, Chico. Mas você não está na tela, não. Você está com o seu ouvido fechado. Só está com a voz. Pronto. Estava. Agora eu abri, mostrando o barbicho e tudo. Venha, Papai Noel. Me aguarde. Muito bem. Eu pedi a palavra para parabenizar a vocês por esse fórum, por esse trabalho, né, que é um trabalho que traz resultados. Não é um trabalho que a gente tem perdido muito tempo com entidade de classe. Quando eu falei que o Gastão estava chegando, era bem-vindo, é que eu já conheço o trabalho do Gastão de há muito tempo, então eu sei da objetividade. É somando forças. Lembrar que a FACIC, né, também se junta a vocês. Aonde pudermos ser úteis, tudo bem. Essa parte de Secretaria de Fazenda do Ceará, nós até que temos trabalhado bem com eles, né? Então, eu acho que a gente não deve desprezar, pelo menos por enquanto. Não, por enquanto não deve desprezar. Eu acho que a gente consegue alguma coisa, mesmo tendo esse pessoal de esquerda aí no meio do caminho para atrapalhar, viu, Gastão? Mas com a secretária a gente está andando direitinho. Parabéns a vocês. A minha amiga do Rio de Janeiro, que não deu tempo eu falar com ela, a Aninha, meu abraço. Muito bom voltar a lhe ver também, querida. É a Cristina. Ok? Eu acho que ela ainda está na tela. Ok, Chico, valendo. Muito obrigado, pessoal. Parabéns novamente. Muito obrigado. Gastão, só para você registrar, esse fórum, em abril agora, completou 1 ano de funcionamento ininterrupto. Não teve nem férias no fim do ano. Então, a gente vem trazendo esse debate, já passar pela área trabalhista, tudo que diz respeito a esse período que a gente não pode estar se abraçando pessoalmente, nós estamos fazendo à distância e trazendo produtividade em benefício do setor atacadista, do setor comércio como um todo no Brasil. Então, dando por encerrado nosso encontro de hoje, eu agradeço a todos vocês e espero até segunda-feira. E nos bastidores vamos trabalhar com a Fé Comércio para trazermos as 2 autoridades para o nosso debate de segunda-feira. Muito obrigado a todos. Boa tarde para todos aí.